E agora vamos falar sobre a diferença entre conjuntos. Então, o que é o conjunto A menos B? O conjunto A menos B é formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B, certo? Então, toda vez que um elemento pertencer ao primeiro e não pertencer ao segundo, ele vai ser elemento de quê? Da diferença entre os dois conjuntos. Então, se a gente tem aqui os diagramas dos conjuntos A e B, o conjunto A menos B é formado por essa parte daqui. São os elementos de A que não são elementos de B. Ou seja, você vai tirar de A aqueles elementos comuns a B. Ok? Então, por exemplo, tem aqui o conjunto A. 1, 2, 3, 4, 5. Tem aqui o conjunto B. 3, 4, 5, 6, 7. Quem é o conjunto A menos B? São os elementos de A que não são elementos de B. Olha, quem são os elementos comuns? 3, 4, 5. Aí você vai lá e tira. Sobrou quem? 1 e 2. Quem é o conjunto B menos A? B menos A são os elementos de B que não são elementos de A. Então, quem são os elementos comuns? 3, 4, 5. Você vai lá e tira. Sobrou quem? O 6 e o 7. Então, já observe que a diferença não é uma operação comutativa, né? Porque A menos B pode até ser, mas nem sempre é igual a B menos A. Pode ser que sejam iguais, mas não é a regra. Beleza? Pode ser, na grande maioria das vezes, eles são o quê? Conjuntos diferentes. A menos B não é a mesma coisa que B menos A. No caso, A menos B são os elementos de A que não são elementos de B. E B menos A são os elementos de B que não são elementos de A. Beleza? No diagrama, como é que fica? Se os conjuntos estiverem representados assim, A menos B é esta parte, certo? B menos A é esta parte daqui. Então, esta é a representação de A menos B. Esta é a representação de B menos A, certo? Se A e B forem conjuntos disjuntos, ou seja, se eles não têm elementos comuns, quem é A menos B é o próprio A. Se eles não têm elementos comuns, quem é B menos A é o próprio B, certo? Então, de novo, se A interseção B é o conjunto vazio, ou seja, se A e B não possuem elementos comuns, então A menos B é o próprio conjunto A e B menos A é o próprio conjunto B. Beleza? Bom, vamos organizar melhor essas propriedades da diferença entre dois conjuntos. Então, a primeira propriedade é justamente essa que a gente acabou de falar. Se A e B são disjuntos, ou seja, se a interseção entre eles é o conjunto vazio, então A menos B é o próprio conjunto A e B menos A é o próprio conjunto B. Beleza? Bom, a segunda propriedade diz que A menos A é o conjunto vazio. Ou seja, vamos aplicar aqui a definição. Quem é A menos A? São os elementos do primeiro que não pertencem ao segundo. Ora, tem como um elemento pertencer e não pertencer a A ao mesmo tempo? Não. Então, esse conjunto aqui não tem elementos. Ele é o conjunto que? Vazio. A próxima propriedade diz que A menos o conjunto vazio é o próprio conjunto A. Ou seja, quais são os elementos de A que não pertencem ao conjunto vazio? Todos os elementos de A. Então, esse é o próprio conjunto A. Certo? Próxima propriedade. Se A é um subconjunto de B, então o conjunto A menos B é o conjunto vazio. Veja só. A é um subconjunto de B. Então, quais são os elementos de A que não pertencem a B? Nenhum. Por isso que ele é o conjunto que? Vazio. Ok? Agora, neste caso,
em que A é um subconjunto de B, certo? O conjunto B menos A, certo? Que são os elementos que estão nesta região daqui. Então, este conjunto B menos A é chamado de complementar de A em relação a B, certo? Então, sempre que A for subconjunto de B, temos que A menos B é o conjunto vazio, certo? Porque os elementos de A que não pertencem a B não existem, certo? E neste caso em que A é um subconjunto de B, o conjunto B menos A é chamado de complementar de A em relação a B. Por exemplo, eu tenho aqui 1, 2, 3, é o conjunto A. O conjunto B é o conjunto 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então, neste caso, como a gente viu, A menos B é o conjunto vazio, certo? E o conjunto B menos A, que é formado pelos elementos de B que não pertencem a A, são os números 4 e 5, é o chamado complementar de A em relação a B, certo? Ou seja, são os elementos de B que não pertencem a A. Ou seja, o que é que falta em A para ser igual a B? Está faltando o 4 e o 5. Então, este é o complementar de A em relação a B. E este vai ser o tema do nosso próximo vídeo. Forte abraço e até logo.